custa a sua reclamação? Pense bem, pare para pensar comigo. Quanto está custando verdadeiramente as suas reclamações? Cada vez que você diz que o mercado está difícil, que o cliente é chato, que a construtora não ajuda, você está colocando um limite invisível na sua conta bancária, um limite invisível no potencial que você tem de fazer mais dinheiro, de fechar mais vendas, de dar um rumo muito melhor para você e sua família. Eu não estou aqui para te dar mais técnicas de vendas. Você deve constantemente estar estudando sobre isso, você deve constantemente estar se empenhando no seu nicho de trabalho. Eu estou aqui para te dar um antídoto contra o maior vírus que está matando as suas comissões. E o nome deste vírus é reclamação. Você sabe o que é essas reclamações? Eu sei exatamente o que você sente, eu já passei por isso. A gente se sente justificando o infortúnio. A gente sente como se tivesse só desabafando, reclamando do trânsito, reclamando do atraso, reclamando até daquele cliente que tinha muitas expectativas, mas não fechou a venda com você. A gente reclama daquele seu colega corretor de imóveis que roubou o seu cliente e fechou a venda. Você vive o tempo todo reclamando. Só que isso está trabalhando contra você. Você acha que é apenas um desabafo, você acha que apenas está colocando para fora, mas não. Quando você reclama, o que você está fazendo é criando uma energia que repele clientes, que fecha negócios. É isso que você está fazendo. Você está repelindo os resultados que você busca. Se o que você busca é sucesso, é abundância, é prosperidade, vamos supor que essas 3 palavrinhas que saiu da minha boca agora significa vendas. Significa um cliente que assinou o contrato. Cada vez que você reclama ao longo do seu dia, você está repelindo cada vez mais essa possibilidade desse cliente fechar com você, ou das suas tratativas dar continuidade para uma venda. É isso que está acontecendo. Você quer clientes que compram. Esses clientes não compram de corretores com baixa energia, energia de lamentação. Eles compram de quem tem solução e autoconfiança. Neste vídeo, eu vou te provar com exemplos de fácil compreensão que a reclamação está literalmente destruindo a sua capacidade de conseguir os resultados que você busca. Mas, para que possamos dar continuidade, eu quero te fazer um pedido. Se você está gostando desse assunto, se você acha muito interessante e que faz total sentido para você, o que eu estou abordando aqui agora, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, porque constantemente eu estou trazendo vídeos abordando esse tipo de conteúdo. E eu quero te pedir mais para deixar um joinha e também quero te pedir para você fazer uma boa ação, para você compartilhar esse vídeo com aquele seu coleguinha corretor ou corretora de imóveis que você acredita que está precisando receber este assunto e este conhecimento. Durante muito tempo na minha vida, eu gostaria que alguém tivesse me mandado, me apresentado esse tipo de conhecimento. E eu encontrei esse conhecimento sozinha e foi bem difícil. Vou ser honesta com vocês, houve um tempo na minha vida que eu era extremamente reclamona. Essa mania era algo que saía da minha boca com facilidade. As pessoas à minha volta também reclamavam. Ou seja, o meio onde eu convivia com essas pessoas, todo mundo reclamava. Desde que eu me entendia por gente, eu reclamava. Isso para mim era uma coisa normal. Eu não tinha esse conhecimento que eu tô trazendo aqui para vocês. E eu sempre fui
muito determinada, eu sempre busquei crescer, eu sempre busquei conhecimento, eu sempre trabalhei muito, mas parecia que quanto mais eu trabalhava, menos resultado eu tinha. Quanto mais eu estudava, mais estagnada eu ficava, eu era. E chegou até alguns momentos da minha vida que eu achei que isso era normal. Eu vivia em meio de pessoas escassas, pessoas com pensamentos bloqueados e pessoas que reclamavam assim como eu. E muitas vezes eu achei que a vida era assim. Era tudo com muita dificuldade, era tudo com muita luta, era tudo com muito desgaste. Parecia que tudo era muito difícil o tempo todo. Eu estava em um trabalho que eu não gostava, com uma vida que não era próspera, e parecia que por mais que eu fizesse, eu não saía do lugar. Eu reclamava de absolutamente tudo. Do dinheiro que não dava, das contas que eu não conseguia pagar, da carga horária do trabalho, de absolutamente tudo. E o problema nunca estava em mim. A culpada nunca era eu. E sim, o culpado era o outro, o culpado era o meu patrão, o culpado era o governo, o culpado era o sistema, o culpado eram as leis. A culpa nunca era minha. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. A reclamação não é sobre o que você diz, é sobre a imagem mental que você projeta de fraqueza, incapacidade, incoerência. É nesta sintonia que você vibra. Se você precisa de vendas para ter resultado, para ter o sucesso que você tanto busca, tenha certeza que a reclamação, ela só vai te atrapalhar. Ela só vai te afastar dos clientes que têm potencial de comprar de você. Eu vou citar aqui um caso que eu acredito que você, corretor de imóveis, você que trabalha no mercado imobiliário, você vai se identificar muito. Um caso que já aconteceu, inclusive, na imobiliária, com os corretores, onde um determinado cliente está sendo atendido por um determinado corretor. Chega a mandar a documentação para esse corretor e, às vezes, esse corretor aprova esse cliente junto com os correspondentes bancários. Esse cliente, ele está aprovado. Esse cliente, ele estava ansioso para comprar. Às vezes, nesse mesmo momento que isso está acontecendo, esse corretor tá na falta de dinheiro, tá com problemas em casa, ou seja, ele tá vibrando na reclamação, na baixa frequência, em sentimentos ruins. Aquele cliente aprovado, ele desiste de comprar com esse corretor. E simplesmente esse cliente acaba desistindo. Sabe o que é que acontece? Eu digo isso porque eu já presenciei, eu já vivenciei isso. E às vezes o que é que acontece? Esse cliente, ele desiste. Aí você pega esse cliente, aí faz assim, conversa com o corretor para fazer parceria com outro corretor para tentar salvar essa venda, para tentar ver se esse cliente segue com outro empreendimento. E aí entra outro corretor nessa negociação, fazendo essa parceria. E aí esse outro corretor vai e fecha essa venda. Você acha que só foi a questão de ser uma outra pessoa falando? Às vezes é falta de estudo e de técnica de vendas, mas na maioria das vezes é frequência. Por mais que aquele cliente quisesse comprar com aquele corretor, ele está em uma baixa frequência. Ele está repelindo as coisas que tanto ele precisa. E aí o cliente não vai fechar com ele. Vai acontecer N problemas e o cliente não vai fechar com ele. Enquanto quando outro corretor entra na jogada, fazendo uma parceria, às vezes não é nem uma parceria, às vezes é um outro corretor de fora, entra em contato com esse cliente, porque esse cliente já passou por vários portais,
de atendimento, outro corretor às vezes aleatório entra em contato com esse cliente e esse cliente fecha o mesmo imóvel. E vocês acham que isso acontece por quê? Entende? Vocês conseguem compreender agora o que eu tô falando? A reclamação, ela trabalha o tempo todo contra você. Trabalha o tempo todo contra você. Repele, afasta. Depois que eu comecei a buscar lá no passado por conhecimento, e não foi fácil, não teve ninguém que chegou a mim pra me ensinar, me explicar, eu não tive nenhum professor. Eu fui buscando informaçãozinha aqui, juntava com outra aqui, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito de buscar informações, eu sempre fiz faculdade, sempre estava fazendo mentoria, sempre estava fazendo um curso, e ainda hoje eu sou assim. Hoje eu sei de muita coisa, mas eu ainda continuo buscando mais informações. E naquela época não era diferente. Só que naquela época eu vivia uma bolha de negatividade, uma bolha de reclamação. E uma bolha. Então era tudo muito difícil. Então quando eu comecei a buscar esse conhecimento, eu peguei uma pontinha daqui, com uma pontinha dali, com um pouquinho de um livro, com um pouquinho de uma mentoria. Eu fui juntando todas essas hastes, eu fui juntando tudo isso, e é por isso que hoje eu estou aqui, nesta plataforma, trazendo conhecimento para vocês, porque eu aprendi muita coisa, e não adianta eu só saber, me faz bem quando eu coloco para fora, quando eu ajudo pessoas, quando eu posso levar um pouco desse conhecimento que foi tão difícil eu encontrar, porque era uma pontinha em cada canto, eu tive que juntar, eu passei anos para aprender muitas coisas, que às vezes eu trago aqui para vocês em um único vídeo. Então, gente, depois que eu comecei a entender isso, eu não vou dizer para vocês que foi da noite pro dia que eu comecei a ter resultados surpreendentes, porque imagina uma pessoa que a vida inteira conviveu com pessoas reclamonas, a vida inteira essa pessoa reclamou achando algo normal, como um vício. A reclamação era como se fosse um vício de linguagem para mim naquele momento. Vocês compreendem? Então não é da noite pro dia. Por mais que hoje você assistindo esse vídeo, você obtenha esse conhecimento, saiba, descubra como é que você vai fazer para não reclamar, tirar a reclamação do seu dia a dia. Não vai ser da noite pro dia, porque você passou uma vida inteira reclamando. Às vezes, na casa que você mora, os seus familiares reclamam o tempo inteiro. No trabalho onde você tá, você tem colegas de trabalho que reclamam o tempo inteiro. Então, mesmo você sabendo, você não vai conseguir tirar isso da sua vida do dia pra noite. Você vai precisar treinar. E foi o que eu fiz durante muito tempo. Eu treinava todos os dias para não reclamar. E toda vez que eu reclamava, opa, não posso reclamar. Entende? Às vezes eu me pegava reclamando e opa, não posso reclamar. Entende? Mas eu vou ensinar daqui a pouco uma técnica bem certinha e fácil que você consegue fazer, que você consegue implementar para você parar de reclamar. Porém, não vai ser de hoje para amanhã. Você vai ficar treinando isso durante muito tempo. Até chegar um momento que seu subconsciente já vai acostumar. Vai chegar um momento na vida de vocês que quando alguém estiver próximo de vocês que reclamar, aquilo já meio que você vai ficar meio assim, sabe? É como se aquilo te incomodasse. Porque você tá se blindando, é como se você tivesse blindado sobre esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, esses tipos de palavras. Só que isso vai demorar, não é da noite pro dia, não é em um vídeo que você vai assistir. Você vai precisar fazer técnicas constantemente, tá? E eu imagino que a pergunta que você tá fazendo agora é: como faço para resolver isso? E eu vou te responder. É uma técnica aparentemente muito simples, mas ela traz um resultado gigantesco em um período longo de tempo. E você começando a praticar isso de hoje, você acompanhando este canal, você me acompanhando nas redes sociais e você implementando isso no seu, dia a dia, você já vai ver uma mudança.
Você vai ver uma mudança, é muito real. Às vezes parece tudo muito fantasioso, muita, sabe? Mas quando você começa a praticar, você começa a ver que a vida vai ficando mais leve, que as coisas vão ficando mais leve, que tudo flui com mais facilidade. Aquele esforço que você botava o tempo todo para ter aquele resultado, vai se tornar mais leve. É lindo. É incrível quando você começa a entrar nesse ponto de transformação. Essa transformação de dentro para fora. É muito lindo. E para você que é religioso, talvez você consiga compreender a minha fala sobre reclamação de uma outra forma. Quando a gente está em oração, a gente está clamando. Então, clamar e reclamar são palavras muito parecidas. A diferença é que clamar é uma única palavra e reclamar ela é mais extensa. Quando você está clamando, você está fazendo o quê? Você está pedindo ali aquilo. Você está pedindo aquilo com muita fé, você está clamando. E quando você está reclamando, você está clamando 2 vezes, você está pedindo 2 vezes. Vocês entendem agora a potência do reclamar? Se você reclama disso, se você reclama daquilo, vai vir 2 vezes para você, vai vir mais forte para você. Porque tudo que sai da sua boca volta. Isso aí é em pensamento, é em palavras, é em tudo. Hoje eu estou abordando apenas uma coisa, que é a reclamação. Se você reclama, aquilo que você colocou para fora vem muito mais forte. E para os religiosos, eu vou até falar aqui uma frase bíblica e vocês vão conseguir compreender isso. As palavras têm poder. Realmente, isso é cientificamente provado. As palavras, elas têm poder. O mundo foi criado através de palavras. Vocês compreendem agora o significado da reclamação? Toda vez que você joga uma reclamação para fora, ela está voltando para você. Ela está trazendo aquilo que você pediu, porque quando você reclama, são palavras que você joga para fora. E ela retorna para você, você está pedindo e ela está vindo. Então chega um determinado momento que é uma montanha russa. Você está ali reclamando e está vivendo naquela vida conturbada, difícil, escassa. E quanto mais você reclama, mais você vive ali, você vibra ali. Consegue compreender agora o tamanho do problema que você tem? E eu tô trazendo esse assunto para vendas, para o dinheiro, para o sucesso, para a prosperidade. Mas esse tipo de assunto, ele serve para todas as áreas da sua vida. Tem mães que vivem abrindo a boca para dizer que o filho é danado, que o filho é chato, que o filho é implicante, que o filho é isso, que o filho é aquilo. Você está jogando palavras terríveis sobre a vida do seu filho, sabe? Você sempre está reclamando. E agora eu quero ensinar para você realmente o método. O método que você vai utilizar é um método muito simples, muito fácil. Não é difícil. Para você deixar de reclamar. Toda vez, prestem muito atenção, gente. É muito importante. Muito importante. Todas as vezes que você reclamar, que você se pegar reclamando, coloque isso aí no positivo. Troque, inverta a ordem. Tire do negativo da reclamação para o positivo. Você vai trocar e agir. Você vai utilizar essas 2 palavrinhas. Trocar e agir. Como assim, Carla? Me explica melhor.
Vamos lá. Se você tá no trânsito, o trânsito tá parado, você tá com pressa, você começa a reclamar. Quando você se pegar, se sentir ali reclamando, você vai trocar. Se você está em um trânsito, é porque você tem um carro, é porque você tem um automóvel, é porque você tem um trabalho, porque você tem um compromisso, porque tem uma vida esperando por você. Entende? Então você troca. Ao invés de você reclamar, você já troca, você inverte a visualização daquele problema. Você inverte. E quando eu falo em agir, como é que você vai agir? Se você tá preso no trânsito, reclamando que tá preso no trânsito, aproveite para agir. Se tinha algo que você não conseguia fazer porque estava sem tempo, aproveita para fazer ali. Pega um livro que você estava querendo ler e coloca o audiobook dele para você ir ouvindo enquanto tá ali, ó, parado no trânsito. Você tá ouvindo aquilo que antes você não estava conseguindo porque você não tinha tempo. Viu que você conseguiu agir com a coisa positiva em um momento que para você era negativo? Ah, Carla, mas eu não tinha nenhum livro querendo ler, eu não tenho nenhum aplicativo disso aí de audiobook, até embolei aqui a palavra. Assiste um podcast. Sabe aquele podcast que você, caramba, é muito bom, não consegui assistir, não consegui terminar, coloca. Sabe? Eita, eu tô reclamando, eu não tenho nada assim pra ver, pra estudar. Coloca lá no Spotify palavras positivas, de alta vibração. Começa a ouvir aquelas palavras positivas e ó, o seu nível já vai melhorando, já vai subindo, sabe? Então troca. Mulheres mesmo que às vezes saem numa carreira de manhã muito grande, às vezes não conseguem se maquiar, tá ali com o carro parado, aproveita, pega ali na bolsa um batom, coloca um batom, bota um blush. Gente, olha que maravilha, tu vai chegar num trabalho bonita. Então reclamar nunca é uma opção. Todas as vezes que você se pegar reclamando, use essas duas palavrinhas, trocar e agir. Troca o sentido dessa frase por uma frase positiva. Reconheça algo de positivo dentro dessa frase. Ou algo que você precisa aprender com isso. Poxa, Carla, perdi essa venda. Perdi essa venda. Não reclama. Por que que eu perdi essa venda? Troca. Por que que eu perdi essa venda? O que que eu aprendi com isso? Eu aprendi que talvez eu não devo falar dessa forma com o meu cliente, talvez eu não devo jogar na negociação esse assunto neste momento, talvez eu falei isso que não é muito legal, no próximo cliente eu não vou fazer. Entende? Ou, poxa, eu vou esperar um pouco mais, vou entrar em contato e vou falar isso com o cliente para tentar reverter. Olha, você está tirando da reclamação uma solução. Você está trocando a situação, entende? E você está agindo, porque a partir do momento que você pensa, troca e age, e volta a contato com esse cliente novamente, com outra abordagem, com outra forma, pensando outra coisa, esse cliente pode fechar. Viu como a técnica é simples? É muito simples. Você só precisa utilizar essas duas palavrinhas ao seu favor e contra a reclamação. Trocar e agir. Só isso. Como eu já falei, não vai ser uma coisa fácil. Não é da noite pro dia que você vai conseguir identificar as reclamações. A partir desse conhecimento, quando você reclamar, você vai lembrar. Toda vez que você reclamar, você vai lembrar. E aí você tem que se policiar a utilizar essa técnica do trocar e do agir. Do trocar e do agir. Todas as vezes que você... Eita, eu reclamei, não era para eu ter reclamado. Aí você usa essa técnicazinha.
E aí você vai começar a sentir os pequenos resultados, porque tudo começa pequenininho. E quanto mais você vai continuando, mais resultados você vai ter. Nunca deixa a reclamação parar os seus sonhos. Nunca deixa a reclamação te estagnar, te parar os seus sonhos, parar os seus objetivos. As palavras, elas têm muito poder. Use as palavras ao seu favor, não contra você. Mude isso aqui e você vai multiplicar os seus resultados. Mude a sua mentalidade, você vai multiplicar os seus resultados. Combinado? Foi incrível estar aqui trazendo esse conteúdo, esse conhecimento para vocês. Vou deixar um cheiro, um beijo no coração de vocês. E em breve tem mais assuntos como esse nesse canal. Tchau, tchau!